E aí, galera, vamos continuar aqui nossa resolução de questões, mas antes eu vou explicar para você umas 3 pontes. Ponte de prata, ponte de ouro e ponte de diamante. Então vamos lá, presta atenção. Ponte de prata, ponte de prata. Ponte de prata é quando você cometeu um crime que não tenha violência nem grave ameaça, um crime foi consumado, você consumou um crime, mas posterior à consumação, você se arrependeu de ter cometido aquele crime. Então, você vai colocar o nome de arrependimento posterior. Por que arrependimento posterior? Porque foi posterior à consumação do crime. Então coloque aí, arrependimento posterior. Arrependimento posterior. O arrependimento posterior é conhecido como ponte de prata. Ok? Qual é o benefício para quem se arrepende posteriormente ter cometido o crime? Que benefício é esse? O benefício do arrependimento posterior é a diminuição de pena. Então coloque aí, benefício da ponte de prata, diminuição da pena. Diminuição da pena. Uma coisa que é melhor que prata, o ouro. Então vamos pensar agora na ponte de ouro. Ponte de ouro. Então, você agora quer cometer um crime. Exemplo, crime de homicídio. Você chamou a pessoa, levou ela lá para o aeroporto, foi mostrar um negócio para ela, inventou uma história, tirou sua arma tem capacidade para dar 8 disparos, e você empunhou a arma e descarregou a arma no corpo da pessoa. Puf, puf, puf. E a pessoa caiu no chão. Aí você chega no seu carro tem tecnologia, Bluetooth e tal, você tem um Spotify no aparelho do celular, você deu partida no carro e a música que começa a tocar: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Aí você fala: puta que pariu, o que foi que acabou de acontecer? Meus avós, o que eles estão olhando lá do céu, pensando em mim, o que eu estou fazendo, o que eu cometi? Você se arrepende, sai correndo do carro, vai até o local onde a pessoa está caída, carrega a pessoa, leva para o carro, pega o carro, vai a 200 km por hora, chega no hospital, entrega lá a pessoa toda ensanguentada e fala: salva a vida dessa pessoa. E os médicos atende a pessoa e salvou. A pessoa não morreu. Você evitou a consumação. Foi um arrependimento eficaz. Você foi eficaz no seu comportamento. O arrependimento eficaz é conhecido como ponte de ouro. Qual é o benefício do arrependimento eficaz? Qual é o benefício da ponte de ouro? Você vai responder por um crime menor, do que aquele que você pretendia. Então escreva aí: benefício da ponte de ouro. Você vai responder por um crime menor do que aquele crime que você queria cometer. Você queria cometer homicídio.
Você não vai responder nem por tentativa de homicídio. Porque aí você estaria respondendo pelo mesmo crime, só que na modalidade tentada. Arrependimento posterior, você vai responder por um crime menor do que o crime de homicídio. Exemplo, lesão corporal. Então escreva aí no seu caderno. O benefício da ponte de ouro é responder apenas pelos atos já praticados. Repito, benefício da ponte de ouro é responder pelos atos já praticados. Mas você não irá responder pelo crime que você quis cometer. Você quis cometer homicídio. Você risca o artigo 121 do Código Penal, que é homicídio, risca. Você não vai responder por homicídio. Nem por tentativa de homicídio. Esquece homicídio. Você vai responder por lesão corporal. Por quê? Porque você houve um arrependimento e foi eficaz. Aí você pode me perguntar, professor, mas se ele morreu, não foi eficaz o seu arrependimento. Se ele morreu, você pode ter uma diminuição na pena. Porém, você não teve o benefício da ponte de ouro. Você não teve o benefício do arrependimento eficaz. Mas não só de arrependimento eficaz vive-se a ponte de ouro. A ponte de ouro também, ela beneficia a famosa desistência voluntária. Então, a ponte de ouro, ela também desistência voluntária. Tá pegando aqui o que está escrito aqui, produção? Desistência voluntária. O que é desistência voluntária? Desistência voluntária é: meu revólver tem capacidade de dar 8 disparos. Eu dou um disparo. Pô! Atingiu a pessoa. Atingiu a pessoa. Só que naquele primeiro disparo, a minha raiva vai todinha naquele primeiro disparo. Eu não tenho mais vontade de continuar dando os disparos. Eu desisto de continuar aquela ação. Eu viro para a pessoa e falo: pega o beco, vai embora. Isso é desistência voluntária. Então, tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária tem o benefício da ponte de ouro. Lembrando que tem uma diferença do arrependimento eficaz para a desistência voluntária. No arrependimento eficaz, eu esgotei a terceira fase do iter crimes. No arrependimento eficaz, eu fiz todos os atos executórios. Eu me dei por satisfeito. Eu entrei em êxtase. Eu gozei. Eu fiquei satisfeito. Eu fiquei pleno. E fui embora. Só que aí, depois que eu fui embora, eu me arrependi. Eu voltei e peguei o corpo. No arrependimento eficaz, minha arma tem capacidade de dar 8 tiros. E eu dei os 8 tiros na pessoa. Eu descarreguei a arma na pessoa. Então, no arrependimento eficaz, tudo aquilo que eu queria fazer nos atos executórios, eu fui lá e fiz e executei. Só que eu evitei que o crime fosse consumado. Eu tive um outro comportamento. Eu mudei o meu comportamento. Eu estava andando pela rua da criminalidade. Eu estava indo para o caminho direto para o inferno. Só que aí eu virei o carro. Dei um 180 no carro, virei e passei pela ponte de ouro. E a ponte de ouro purificou os meus pecados. Então, em vez de eu ser processado por um crime de homicídio, ou por um crime de tentativa de homicídio, que é julgado pelo tribunal do júri, eu agora vou ser processado por crime de lesão corporal, que é o crime da justiça comum, ordinária, e não da justiça extraordinária, que é o juizado do tribunal do júri, tribunal do 7. Então presta muita atenção.
No arrependimento eficaz, eu esgotei os atos executórios. Eu esgotei. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Depois de eu ter esgotado os atos executórios, é que eu me arrependi e tomei um novo comportamento para evitar a consumação. Então eu termino a terceira fase do intercrimes, mas eu evito que chegue na quarta fase do intercrimes, que é a consumação. Já na desistência voluntária, minha arma tem capacidade de dar 8 disparos. E eu dou um disparo e desisto de prosseguir aquela ação. Desistência voluntária também é ponte de ouro. Não vou responder por tentativa de homicídio. Vou responder por lesão corporal. E agora, nós já falamos da ponte de prata, que o benefício é diminuição da pena. Nós já falamos da ponte de ouro, que o benefício é responder por um crime menor do que aquele que eu queria responder. Eu só vou responder pelos atos já praticados. Não responderei pelo aquele crime que eu queria consumar. Então não vou responder nem na modalidade tentada, vou responder por outro crime. Se eu queria homicídio, vou responder por lesão corporal. Agora, o que é melhor que a prata e o ouro é a ponte de diamante. Ponte de diamante. Ponte de diamante. A ponte de diamante é melhor que o ouro e melhor que a prata, porque o benefício do diamante, o benefício da ponte de diamante é o perdão judicial. Se você conseguiu perdão judicial, lembra, você atingiu a ponte de diamante. E se caiu o que é ponte de diamante na sua prova, você vai acertar. Perdão judicial. Então eu costumo brincar com vocês, meus lindos, meus fofos, meus alunos. Quando você conhece uma mulher, para os homens isso, viu, mulherada? E você, mulherada, aprenda, viu? Para não cair nessa ladainha. Então, você, rapaz, conhece uma moça e só quer ali pegar a moça e tal, sabe como é que é, né? Vocês me entendem. Aí, as invejosas, as amigas da sua amiga, as beatas, as meninas que quer pegar você e não pega, começa a encher o saco da menina. Ó, se eu fosse o seu, eu largava esse cara. Ó, esse cara não vale nada, tá só te enrolando. Aí um dia, a sua mina vai e empina a carroça com você. Aí você, para fazer as pazes, compra uma aliança de prata e coloca no dedo dela. Aí fala, ó, ele quer coisa séria comigo, sim, ele não está só me usando, não. Aliança de prata, lembra da ponte de prata. Aí, depois, passa um tempo, as amigas voltam a encher o saco da sua mina, falam, ó, esse cara aí tá só te alugando, tem quanto tempo, tem quantos meses, tem quantos anos que você tá usando essa aliança de prata, ele não quer nada com você não. Aí o que você vai e faz? Compra uma aliança de ouro, pá, casou com a mulher, tá? E você, presta atenção, se você aprontou lá atrás e uma aliança de prata resolveu, ok. Não adianta agora você comprar outra aliança de prata, não vai resolver. Você teve que comprar uma aliança de ouro. Se lá atrás você aprontou, comprou uma aliança de ouro e resolveu, ótimo. Não adianta você comprar outra aliança de ouro. Agora, se você já tem aliança de ouro no dedo, e se aprontar, você tem que comprar uma aliança de diamante. Isso aí. Diamante é melhor que o ouro. Então, não adianta você dar o mesmo remédio que você deu. Só você pensar aí em antibiótico, em vacina. Aquela vacina do ano passado não resolve o problema da vacina desse ano. Desse ano a vacina tem que ser mais forte. Da mesma forma, no relacionamento. Se lá atrás com uma aliança de prata resolvia, não adianta você repetir a aliança de prata. Você tem que melhorar para uma aliança de ouro.
Se depois com a aliança de ouro resolver, não adianta mais ouro agora, tem que ser uma aliança de diamante. Então, a gente brinca aqui, ponte de prata, ponte de ouro, ponte de diamante, traz esse paralelo com o relacionamento para fixar na sua cabeça. Então, aqui é uma didática para você entender. Ponte de prata vai ter o benefício de diminuição de pena. Ponte de ouro, você não vai responder pelo crime que você queria responder, você vai responder por um crime menor. Ponte de diamante é o melhor de tudo, perdão judicial. Vamos voltar agora para as questões. Questão número 10. Questão número 10. No que diz respeito às fases do iter criminis, lembrando quais são as fases do iter criminis? Primeira, cogitação. Segundo, atos preparatórios. Terceiro, atos executórios. Quarto, consumação. Vamos lá. Questão de delegado do Distrito Federal. No que diz respeito às fases do iter criminis, o auxílio à prática de crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível se o crime não chegar a ser ao menos tentado. Qual é o gabarito dessa questão? Coloca aí artigo 31 do Código Penal para te ajudar. Artigo 31 do Código Penal. Abre aí o artigo 31 do Código Penal, eu espero. Larga de preguiça. Pega aí artigo 31 do Código Penal. Abre o vadimeco. Não assista a aula sem ter um vadimeco do lado. Vai rabiscando seu vadimeco. Pegou aí o artigo 31 do Código Penal? Qual é a resposta? Está aí com a questão número 10. No que diz respeito às fases do iter criminis, o auxílio à prática de crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível se o crime não chegar a ser ao menos tentado. É claro. Primeira fase, cogitação. A pessoa vai ser punida pela primeira fase? Não. Segunda fase, atos preparatórios. A pessoa vai ser punida pelos atos preparatórios? Não. A pessoa vai ser punida a partir da terceira fase, que é os atos executórios. E vai ser punida a partir daí por tentativa. Questão número 10, está certo ou está errado? Questão número 10 está perfeita. Questão número 10 está correta. Questão número 11. Polícia Rodoviária Federal, PRF. Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso da norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. Questão número 11. Está certa ou está errada? Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Muita atenção nisso aqui. 3 leis determinando um assunto X. Você tem uma lei chamada Constituição Federal. Você tem outra lei chamada Código Penal. E você tem uma lei X tratando do assunto X. Qual lei que você vai adotar? É a mesma coisa da questão do médico. O médico saiu da faculdade de medicina, ele é um clínico geral, ele é médico, fez faculdade de medicina, é médico. Depois que ele forma, ele resolve fazer uma residência, e ele escolhe uma residência para ser ortopedista. Ortopedista. Depois que ele termina a residência, ele é um ortopedista, ele resolve fazer uma subespecialidade. E ele faz uma subespecialidade do pé, para cuidar de pé. Eu te pergunto, o subespecialista de pé é médico? Sim, ele é médico. O ortopedista é médico? Sim, ele é médico. E o médico que formou aqui, ele é clínico geral, é médico? É médico. Então, suponhamos que você vai fazer um concurso que tem o TAF, que é o teste de aptidão física. E você, 15 dias antes do TAF, você está andando, vira o pé, torce o pé, machuca o pé. E só falta 15 dias para a sua prova de aptidão física, para você correr lá 3 km, 2,5 km. Eu te pergunto, você vai em qual dos 3 profissionais? Você vai no profissional subespecialista de pé? Você vai no ortopedista ou você vai no médico clínico geral?
faltando só 15 dias para o seu TAF. É lógico, você vai para o subespecialista aqui para cuidar de pé, você tem pouco tempo, você precisa de um cara mais eficiente, para buscar mais eficácia. A mesma coisa é num conflito aparente de normas. Se você tem a Constituição Federal falando com mandado de criminalização de drogas, se você tem o Código Penal tratando do crime de contrabando, contrabando é o crime que é da circulação de mercadoria proibida dentro do território nacional. Drogas é uma mercadoria proibida. Sim, é. E você tem a Lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata de drogas. E o assunto X é drogas. Qual é a lei que você vai utilizar? Tem um conflito aparente de normas. Você vai pela Constituição Federal, porque ela é a mãe de todas as leis, porque ela é a maior de todas, é a mãe, a Constituição Federal. Você vai para o Código Penal, que fala de contrabando, de mercadoria proibida, de forma geral, ou você vai para a lei de drogas, pelo princípio da especialidade. Isso aqui é a mesma coisa do médico. O médico aqui é a Constituição Federal. O ortopedista aqui é o Código Penal. E o subespecialista de pé aqui é a Lei X, que trata de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Então, respondendo a sua questão, você vai usar o princípio da especialidade. Conflito aparente de normas, você soluciona com o princípio da especialidade. Questão número 11. Havendo conflito de normas, eu vou usar o princípio da subsidiariedade? Questão está errada. Princípio da especialidade. Bom, galera, então a questão 11 está errada, porque não é o princípio da subsidiariedade, e sim o princípio da especialidade que vai resolver um conflito aparente de normas. Questão número 12, também da Polícia Rodoviária Federal, diz: o princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras. Ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Eu quero escutar de vocês aí o gabarito. Será que eu vou conseguir escutar de vocês o gabarito? Tá vindo aqui, ó, as ondas, por telepatia. Tô vendo aí a dúvida. Questão número 12. Princípio da legalidade. O que é lei em sentido estrito? Antes de eu falar o que é lei em sentido estrito, eu vou falar o que é lei em sentido amplo. Um contrato. O contrato do aluno com o IAJ é lei em sentido amplo. O edital de um concurso público é lei entre o concurseiro e a banca examinadora. Então é lei em sentido amplo, o edital de um concurso público. Um contrato de trabalho da empresa com o empregado, o empregador com o empregado, é lei em sentido amplo. Uma portaria de um prefeito, uma portaria, um ofício de um delegado, é uma lei em sentido amplo. Agora, lei em sentido estrito é a lei que é produzida pelo Poder Legislativo. Quem faz parte do Poder Legislativo? Na esfera municipal, os vereadores. Poder Legislativo Municipal fazem lei em sentido estrito. Na esfera estadual, os deputados estaduais fazem as leis em sentido estrito, as leis estaduais. A União, a Federação, Lei Federal, o Brasil, o Poder Legislativo é o Congresso Nacional, que são os deputados federais, junto com o Senado Federal, fazendo as leis da União.
E as leis incriminadoras são leis federais, são leis produzidas lá em Brasília pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais e senadores. Então a questão número 12 diz: o princípio da legalidade é parâmetro fixador de conteúdo de norma penal incriminadora, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por lei em sentido estrito. A resposta está correta. Exatamente. Questão número 12, perfeita. Somente o poder legislativo, somente a lei em sentido estrito é que vai criar norma penal incriminadora. Ok? Vamos para a questão número 13, também da PRF. Vai falar da extratividade. Essa aula nós já gravamos. Extratividade da lei penal constitui exceção à regra geral. Perfeito, perfeito. A nossa teoria que o Brasil adotou é que a lei que vai ser regida na época dos fatos é a lei que está em vigor, é a lei que está em vigência. É a atividade da lei, é a lei que está viva. Agora, extra atividade, hora extra, pensa em hora extra. Jornada de trabalho de um trabalhador normal é de 8 horas por dia. A partir do momento que passou de 8 horas por dia, o trabalhador está trabalhando em hora extra. Faz esse paralelo. Quando você estuda, você tem que traçar paralelo com coisa que você já tem habitualidade, você já tem costume de lidar. Por isso que eu brinco com o médico, que você tem costume de lidar com o médico. Por isso que eu brinco com a namorada, aliança de prata, aliança de ouro, aliança de diamante. Ok? Por isso que agora eu estou brincando com o horário do trabalhador. É uma didática para fixar na sua cabeça. Então a hora extra, ou seja, o trabalhador já cumpriu o horário dele. A partir daquele momento é hora extra. Da mesma forma, a extra-atividade da lei penal. A lei penal já foi. Daquele momento para frente, está sendo a extra-atividade da lei penal. Ou seja, a extra-atividade da lei penal é o efeito carrapato da lei. O que o carrapato faz? Ele gruda. Então, a extra-atividade da lei penal é sim a exceção. Questão número 13. Correta. A extra-atividade da lei penal é a exceção. Porque só vai existir extra-atividade da lei penal brasileira nas leis temporárias. O que é uma lei temporária? É aquela que vem com a certidão de óbito junto com a certidão de nascimento. Isso mesmo. Todas as pessoas nascem, vai lá no cartório, registra, tira a certidão de nascimento. Ninguém nasce com a certidão de nascimento e com a certidão de óbito. Não existe isso. Enquanto você está vivo, você não tem certidão de óbito. Você só tem certidão de nascimento. Da mesma forma com as leis. Toda lei tem a data, o dia, o mês e o ano que ela nasceu, a partir daquele momento. A exceção são as leis que vêm com data de validade. Então nós temos alguns exemplos, como a lei da Copa do Mundo, que foi uma lei temporária, que tinha validade só até dia 31 de dezembro de 2014. Então ela veio com data de nascimento. Ela veio com a data de nascimento quando ela nasceu e veio com a data de falecimento, da morte. Aí eu te pergunto, uma lei temporária que vem com a data de morte, que é 31 de dezembro de 2014, que pessoa, em sã consciência, vai obedecer uma lei temporária, sabendo que o processo penal brasileiro é demorado? A pessoa pensa, não compensa obedecer essa lei, porque quando eu for processado, essa lei já morreu, e o ordenamento jurídico brasileiro fala
que eu tenho que aplicar, no caso, abolício crimes, porque essa lei não está mais em vigor. Aí eu te falo, você caiu do cavalo. Porque o efeito da extratividade da lei penal temporária, o efeito carrapato, ela gruda nos fatos. Produção, ainda tem quanto tempo para gravar aqui? Então, o efeito carrapato, produção falou que tem mais 5 minutos. Então, o efeito carrapato da lei penal, o efeito carrapato, é a exceção à regra. É a exceção da regra. Então, questão número 13. A extratividade da lei penal constitui exceção à regra geral da aplicação da lei vigente à época dos fatos. Perfeita essa questão. Perfeito. É exatamente assim. Vamos para a questão número 14. Também da Polícia Rodoviária Federal. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de ocorrência da tipicidade sem antijuridicidade, assim como de antijuridicidade sem culpabilidade. Que bagunça, que farofa, que feijão tropeiro foi feito nessa questão 14 aqui. Pelo amor de Jesus, Maria e José, me ajuda. Nós descobrimos já, nós já estudamos isso, já tem essa aula gravada, que o Brasil adotou a teoria tripartite no crime. Tripartite significa tri é 3, partite parte. O crime tem 3 partes. Então o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Repete comigo. O que é crime? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Eu não estou brincando. Repita comigo. O que é crime? Responde. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Aí a questão da Polícia Rodoviária Federal, remuneração inicial de R$10 mil. Nada mal. Para começar a vida, nada mal. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de ocorrência de tipicidade, fato típico, tipicidade, sem antijuridicidade, onde já se viu. Onde já se viu? O ordenamento jurídico brasileiro não prevê isso. Questão número 14 está errada. Questão número 14 está errada, porque o ordenamento jurídico brasileiro prevê fato típico, antijurídico e culpável. Não existe a tipicidade sem a antijuridicidade. Então, a questão 14 está errada, porque crime é fato típico, antijurídico e culpável. Se faltou um desses 3 elementos, não há crime. Pegou o bizu? Questão número 14 é assim. E nós vamos ficar por aqui hoje. E o recado que eu vou dar para você é o seguinte. Quando você pensar em desistir, lembra por que você começou. A luta, o sacrifício é passageiro. Os frutos, o benefício do estudo, esses são eternos. Então, não desista do seu sonho. Se você tem capacidade para sonhar, você tem competência para realizar. Um abraço, bons estudos, até a próxima aula e fique com Deus.